A necessidade da salvação. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3:9. Vivemos em um mundo quebrado, um mundo onde, apesar de toda a tecnologia, do progresso e da ciência, ainda nos deparamos com dor, sofrimento, injustiça e pecado. E muitos perguntam, por que o mundo está assim? A resposta, meus amigos, está nas Escrituras. A Bíblia nos diz que o pecado entrou no mundo por meio de um homem, Adão, e por meio dele todos pecaram. Romanos 5:12. E por causa desse pecado, o relacionamento entre Deus e o homem foi rompido. A humanidade se afastou de Deus, e esse afastamento trouxe consequências eternas. Mas eu quero que você saiba, Deus não nos abandonou. Ele nunca nos deixou à mercê da destruição. Desde o princípio, o Senhor tinha um plano para restaurar, para redimir, para salvar. A Bíblia declara com clareza em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso nos inclui, todos nós. Não importa quem você seja, de onde veio ou o que fez. O pecado é universal e, por isso, a necessidade de salvação também é universal. A salvação, então, é mais do que um conceito religioso. É uma necessidade eterna. Porque o pecado não nos afasta apenas de Deus aqui na terra. Ele nos separa dele por toda a eternidade. Billy Graham costumava dizer, o maior problema do ser humano não é político, econômico ou social. É espiritual. O coração do homem está em rebelião contra Deus. E é verdade. Vivemos tentando preencher o vazio de nossas almas com coisas passageiras, sucesso, prazeres, relacionamentos, bens materiais. Mas o vazio continua, porque esse espaço só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Não importa o quão longe você tenha ido, não importa o que tenha feito, a cruz de Cristo é maior do que todo o seu passado. O sangue de Jesus tem poder para perdoar, restaurar e transformar a sua vida. Mas essa salvação não acontece automaticamente. Ela exige uma resposta. Deus está te chamando, Ele está batendo a porta do seu coração. Mas é você quem precisa abrir. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você já abriu a porta para Jesus? Ele não força a entrada. Ele convida. Ele chama. Ele espera. O caminho para a reconciliação. O caminho da salvação. E esse caminho tem um nome: Jesus Cristo. Não são as boas obras que salvam. Não é a religião, não é frequentar igrejas, seguir tradições ou fazer o bem. Tudo isso pode ter valor, mas não pode nos justificar diante de um Deus santo. A salvação não é uma conquista humana, é um presente divino. Efésios 2:8-9 nos ensina com clareza, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, como receber esse dom? Em primeiro lugar, é preciso reconhecer o pecado, admitir que você está perdido e precisa de um Salvador. Isso exige humildade, exige sinceridade, exige quebrantamento, mas é o primeiro passo. Salmos 34:18 diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Em segundo lugar, é necessário o arrependimento. Arrependimento não é apenas sentir remorso, é dar meia volta, é abandonar o caminho antigo e se voltar para Deus. Atos 3:19 diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E então vem o passo mais importante, crer em Jesus Cristo. Crer que Ele morreu pelos seus pecados, que ressuscitou ao terceiro dia e que vive hoje, oferecendo vida eterna a todo aquele que crê.
Romanos 10:9 nos mostra o caminho com simplicidade e poder. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A salvação não é apenas uma decisão momentânea, é o início de uma nova vida. Quando entregamos nossa vida a Cristo, algo sobrenatural acontece. O Espírito Santo passa a habitar em nós. Somos perdoados. Somos adotados como filhos de Deus e começamos a viver de acordo com os valores do reino. Em 2 Coríntios 5,17 nos diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você não precisa mais viver preso à culpa, ao medo, à condenação. Em Cristo, a liberdade. Em Cristo, a paz. Em Cristo, a vida. Vida verdadeira, vida abundante, vida eterna. Billy Graham dizia: com Cristo no coração, você pode enfrentar qualquer situação, qualquer dor, qualquer desafio, com a certeza de que Deus está contigo. Hoje você tem uma escolha. A salvação está ao seu alcance, o céu está aberto, a graça está sendo oferecida. Mas essa decisão é pessoal. Ninguém pode tomar por você. Jesus está te chamando agora e ele promete: o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6,37. Os frutos da salvação. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Quando uma pessoa encontra a salvação em Cristo, não é apenas um evento no céu, é o começo de uma transformação aqui na terra. Algo poderoso acontece por dentro e logo começa a transbordar por fora. A salvação é gratuita, mas ela transforma tudo o que você é. Você nunca mais será o mesmo. A salvação não termina no momento da conversão. Ela dá início a uma nova jornada, uma vida com propósito, conduzida pelo Espírito Santo. E essa nova vida gera frutos, frutos que glorificam a Deus e impactam o mundo ao nosso redor. Em Gálatas 5, Paulo nos mostra quais são os frutos do Espírito que começam a brotar no coração do salvo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Esses frutos não surgem por esforço humano, mas por uma vida conectada com Cristo. Assim como o galho não pode dar fruto sozinho, nós também só frutificamos se permanecermos nele. Jesus disse: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. O primeiro fruto da salvação é o amor. Amor por Deus, por sua palavra e pelas pessoas. Aquele que foi salvo começa a enxergar o próximo com outros olhos, com compaixão, com misericórdia, com perdão. Depois vem a paz. Uma paz que o mundo não entende. Não depende de circunstâncias. É a paz de saber que você está reconciliado com Deus e que sua eternidade está segura em suas mãos. E com essa paz vem a alegria. Não uma alegria passageira como a do mundo, mas uma alegria firme, que nasce da esperança viva que temos em Cristo Jesus. Efésios 2, 8, 9 nos ensina com clareza: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, como receber esse dom? Em primeiro lugar, é preciso reconhecer o pecado, admitir que você está perdido e precisa de um Salvador. Isso exige humildade, exige sinceridade, exige quebrantamento. Mas é o primeiro passo. Salmos 34, 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Mas também é verdade, viver os frutos da salvação é um desafio diário. O mundo vai tentar te puxar de volta, a carne vai tentar resistir. Mas você não está mais sozinho, o Espírito Santo está em você, e ele vai te guiar, te fortalecer, te ensinar, te corrigir e te lembrar todos os dias quem você é em Cristo.
A salvação também produz sede por santidade. Quem foi salvo deseja agradar a Deus, não por obrigação, mas por gratidão. Você passa a odiar o pecado que antes amava e a amar a justiça que antes ignorava. E com isso vem outro fruto, o testemunho. Sua vida passa a ser um reflexo da luz de Cristo, e mesmo sem palavras, o mundo começa a notar a diferença. Mateus 5,16 diz: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Você foi salvo com um propósito, não apenas para ir ao céu, mas para viver aqui como um embaixador do reino de Deus. Você foi chamado para amar, para servir, para perdoar, para anunciar as boas novas da salvação a outros que ainda estão perdidos. Billy Graham costumava dizer: a maior necessidade do mundo é ver cristãos que vivem aquilo que pregam, que brilham no escuro, que mostram Jesus com a vida, não apenas com palavras. Então, se você já entregou sua vida a Cristo, não se acomode. Busque crescer, leia a palavra, ore, esteja em comunhão com outros cristãos, sirva com alegria, viva com propósito. E lembre-se, a salvação é o início de uma jornada eterna, uma jornada de transformação, santidade e missão. Você é nova criatura, você é filho do Rei, e o mundo precisa ver Jesus em você, a segurança da salvação. Uma das perguntas que mais afligem os corações dos cristãos é: como eu posso ter certeza da minha salvação? E se eu falhar? E se eu cair? Deus ainda me ama? Eu ainda sou salvo? Essas perguntas são compreensíveis. Todos nós, em algum momento, passamos por momentos de dúvida, de fraqueza, de luta interior. Mas a palavra de Deus nos oferece segurança, consolo e verdade. A salvação não depende de como você se sente, mas de quem Deus é. Ela não está baseada nas suas emoções, que mudam, mas na promessa firme do próprio Senhor, que nunca muda. Jesus disse em João 10, 28, 29, Eu lhes dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Você ouviu isso? Ninguém poderá arrebatar você das mãos de Deus. Isso significa que, uma vez salvo, você pode viver com segurança, paz e confiança. A salvação é obra de Deus do começo ao fim, e Deus não começa uma obra que Ele não vai terminar. Mas atenção! Segurança da salvação não significa liberdade para viver no pecado. Pelo contrário, quem é verdadeiramente salvo não deseja mais viver no pecado. A nova vida em Cristo traz um novo desejo: viver para agradar a Deus. E mesmo que você caia, mesmo que tropece, o Espírito Santo vai te levantar, te corrigir e te restaurar. Provérbios 24, 16 diz: Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Você não está sozinho. Deus te sustenta. Deus te guarda. E Ele mesmo garantiu que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o fim. Filipenses 1, 6. Mas como podemos ter certeza de que somos salvos? A Bíblia nos dá algumas evidências. Você crê em Jesus como seu único Salvador e Senhor. Romanos 10, 10. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Você se arrepende do pecado e deseja viver uma nova vida? A salvação produz transformação e desejo de santidade. Você tem comunhão com Deus através da oração, leitura da palavra e obediência? João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Você sente o agir do Espírito Santo em sua vida, te convencendo, te direcionando, te fortalecendo? Romanos 8, 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se você vê esses sinais na sua vida, isso é fruto da salvação. Não deixe o inimigo colocar dúvidas em seu coração. Não se baseie em sentimentos.
Se baseie na palavra, se baseie na cruz, se baseie na fidelidade de Deus. Billy Graham dizia: eu não confio na minha fé, eu confio em Cristo. Ele é o autor e consumador da minha salvação. Você pode descansar, você pode ter paz, não porque você é perfeito, mas porque Jesus é perfeito. A cruz foi suficiente. O sangue de Cristo é suficiente. E a promessa de Deus é fiel. Romanos 8, 38, 39 declara com poder: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nem mesmo você. Se você está em Cristo, você está seguro para sempre. O chamado para compartilhar a salvação. Se você recebeu a salvação, se Cristo te libertou, se o Espírito Santo habita em você, então você tem uma missão. E essa missão é clara: levar o Evangelho a outros, compartilhar as boas novas da salvação, falar do amor de Deus, do perdão, da cruz e da vida eterna em Jesus. O maior presente que você pode dar a alguém não é dinheiro, não é ajuda material, é contar a essa pessoa como ela pode encontrar a salvação eterna em Cristo. O Evangelho não é algo que recebemos para guardar. É um tesouro que nos transforma e precisa ser compartilhado. Jesus nos deixou uma ordem e não uma sugestão. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19. Isso não é apenas para pastores, missionários ou evangelistas. É para mim, é para você, é para todo cristão. Talvez você pense: mas eu não sei falar bem, eu não sou pregador, não conheço tanto a Bíblia. Deixa eu te dizer uma coisa: você não precisa saber tudo, você só precisa contar o que Jesus fez por você. O seu testemunho tem poder, a sua transformação é uma mensagem viva. Quando você fala com sinceridade, com amor e com fé, Deus usa suas palavras. 1 Pedro 3,15 nos orienta: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Há pessoas perto de você, talvez na sua casa, no trabalho, na vizinhança, que estão perdidas, sofrendo em silêncio, buscando respostas, e você pode ser a ponte que liga essa alma ao Salvador. Deus quer te usar, Deus quer falar por meio da sua vida. Não espere por um púlpito, o mundo é o seu campo, viva e fale de Cristo onde quer que esteja. E lembre-se, não há tempo a perder. As almas estão se perdendo, o mundo está afundado no pecado. As pessoas estão buscando sentido, esperança, perdão, e muitas nem sabem que a resposta está em Jesus. Romanos 10,14 nos faz uma pergunta profunda: como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Você é o portador da mensagem. Você foi salvo para agora ser um mensageiro da salvação. Não esconda a luz que há em você. Não fique em silêncio diante de um mundo que clama por verdade. Fale, ore, testemunhe, plante a semente e Deus fará crescer. Hoje, o Espírito Santo está levantando uma geração de cristãos corajosos, não perfeitos, mas sinceros, não cheios de si, mas cheios de Jesus. Pessoas comuns com uma mensagem eterna. Você é um deles. Vá e anuncie. Com palavras, com atitudes, com amor. E quando você estiver em dúvida, lembre-se das palavras de Jesus: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mateus 10, 32. Se neste momento você sente o desejo de entregar sua vida a Cristo, não resista. Você pode orar aí mesmo onde está. Com suas palavras, com sinceridade de coração, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso de Ti. Arrependo-me dos meus pecados. Eu creio que Tu morreste por mim e ressuscitaste. Entrego a minha vida a Ti.
seja meu Senhor e Salvador. Amém. Se você fez essa oração com fé, creia, algo eterno aconteceu. Você foi salvo, e os céus estão em festa.